Você já percebeu que pode passar horas orando e ainda assim continuar sentindo que algo dentro de você não muda de verdade? Como se as palavras subissem, mas a vida permanecesse no mesmo lugar, presa, repetitiva, seca por dentro. Enquanto por fora você tenta manter uma aparência de espiritualidade que no fundo já não te satisfaz mais. Existe um ponto delicado na caminhada espiritual que poucos têm coragem de admitir, o de continuar praticando coisas certas, mas sem transformação real. E isso não acontece porque Deus está distante, nem porque a oração perdeu o poder, mas porque existe um hábito simples, silencioso e profundamente ignorado, que sustenta tudo o que é verdadeiro na vida espiritual. Sem ele, até mesmo horas de oração podem se tornar apenas um eco vazio dentro de nós. Talvez você já tenha vivido isso. Momentos em que você orou intensamente, chorou, prometeu mudanças, sentiu algo forte no coração. Mas dias depois, lá estava você novamente, reagindo da mesma forma, caindo nos mesmos padrões, sentindo as mesmas inseguranças, carregando os mesmos pesos. Isso não significa que sua oração foi inútil. Significa que algo essencial não está sendo cultivado no dia a dia. A verdade é que a transformação espiritual não acontece apenas em momentos intensos. Ela acontece principalmente nos espaços silenciosos entre esses momentos. E é justamente nesses espaços que muitos falham, não por falta de fé, mas por falta de direção. Existe um tipo de cristão que ama os picos, mas não suporta o processo. Ama os momentos em que sente Deus, mas evita os momentos em que precisa se alinhar com Ele em silêncio, na rotina, na disciplina invisível. E é aqui que entra o hábito que muda tudo, porque ele não depende de emoção, não depende de ambiente, não depende de tempo longo, mas depende de algo que muitos estão evitando: constância na presença consciente de Deus. Não se trata de orar mais, se trata de viver consciente. Existe uma diferença profunda entre falar com Deus e andar com Deus. A oração é uma expressão, mas a consciência contínua é uma habitação. E muitos estão expressando, mas poucos estão habitando. E é por isso que, mesmo orando muito, ainda se sentem distantes, vazios ou desconectados. Imagine alguém que conversa com um amigo apenas em horários específicos, mas ignora completamente a presença desse amigo durante o restante do dia. Agora, imagine alguém que, mesmo em silêncio, mantém uma conexão constante, uma atenção, uma sensibilidade ao outro. Quem você diria que tem um relacionamento mais profundo? É exatamente isso que acontece na vida espiritual. Não é sobre quantas horas você passa orando, mas sobre quantas horas você passa consciente de Deus. E essa consciência muda tudo. Porque quando você começa a viver com essa percepção contínua, suas decisões mudam antes mesmo de você perceber. Suas reações começam a ser filtradas. Seus pensamentos deixam de correr soltos e passam a ser observados. Seu coração começa a se alinhar sem esforço forçado, porque você não está mais tentando lembrar de Deus. Você está vivendo com Ele. Esse é o hábito simples que transforma. Lembrar de Deus durante o dia, de forma intencional, constante, silenciosa. E não, isso não é automático. No começo parece estranho, parece artificial. Parece que você está forçando algo. Mas com o tempo, isso se torna natural. E quando se torna natural, tudo começa a se reorganizar dentro de você. Porque a presença de Deus não transforma apenas quando é invocada em oração. Ela transforma quando é reconhecida na rotina. E é aqui que muitos estão perdendo a profundidade da fé. Estão esperando sentir para então se conectar, quando na verdade precisam se conectar para então sentir. Estão esperando vontade, mas o reino funciona por decisão. Estão esperando um ambiente perfeito, mas Deus quer ser encontrado no meio da vida real, no meio do cansaço, no meio das distrações, no meio das tarefas simples. É no ordinário que o extraordinário começa. E talvez o que esteja faltando na sua vida não seja mais intensidade, mas mais atenção. Porque você pode até se separar por 1 hora para orar, mas se passar o resto do dia completamente desconectado, sua alma volta a se dispersar. Agora, se você aprende a cultivar pequenos momentos de consciência ao longo do dia, um pensamento direcionado, uma pausa intencional,
uma respiração acompanhada de uma lembrança de Deus, algo começa a se reconstruir por dentro. Você começa a perceber que Deus não está apenas no seu momento de oração. Ele está na sua decisão, na sua reação, na sua palavra, no seu silêncio. E essa percepção muda a forma como você vive, não apenas a forma como você ora. Jesus disse algo que muitos leem, mas poucos vivem de fato. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. João 15:4. Permanecer não é visitar. Permanecer é habitar. É continuidade. É constância. É um estado, não um evento. E é isso que esse hábito constrói: permanência. Quando você começa a praticar isso, algo curioso acontece. Você passa a perceber coisas que antes ignorava. Pequenas atitudes que não agradam a Deus começam a incomodar de forma mais sutil, porém mais profunda. Não é culpa pesada, é sensibilidade espiritual. Você começa a sentir quando está se afastando, mesmo que externamente tudo pareça normal. E ao mesmo tempo, pequenas atitudes de obediência começam a trazer uma paz diferente. Uma satisfação silenciosa, que não depende de aplausos nem de reconhecimento, mas de alinhamento interno. Esse é o tipo de transformação que não aparece rápido para os outros, mas muda completamente quem você é. E talvez seja por isso que tanta gente desiste cedo. Porque não vê resultados imediatos. Porque não sente aquela intensidade emocional o tempo todo. Porque não percebe que Deus está trabalhando de forma mais profunda, mais lenta, mais verdadeira. A superficialidade gosta de barulho. A profundidade cresce no silêncio. E o hábito da consciência contínua de Deus é silencioso. Ninguém vê, ninguém aplaude, ninguém comenta. Mas é ali, nesse lugar invisível, que sua vida espiritual começa a ganhar raízes. E raízes não aparecem, mas sustentam tudo. Se você continuar buscando apenas momentos intensos, você pode até experimentar Deus, mas não vai amadurecer nele. Porque maturidade espiritual não vem de picos, vem de permanência. Não vem de experiências isoladas, vem de relacionamento contínuo. E isso exige algo que vai contra a pressa do mundo: presença. Presença quando você acorda. Presença enquanto trabalha. Presença enquanto pensa. Presença enquanto reage. Não perfeita, não constante o tempo todo no início, mas intencional, crescente, real. E é aqui que algo começa a virar dentro de você, porque você percebe que Deus nunca esteve distante. Você apenas não estava atento. E quando essa atenção desperta, a sua vida deixa de ser dividida entre momentos espirituais e momentos comuns, porque tudo passa a ser espiritual. Mas isso levanta uma questão desconfortável que poucos querem encarar. Se Deus está sempre presente, por que nós nos sentimos tão ausentes? E o que exatamente está nos impedindo de viver essa consciência de forma verdadeira no dia a dia? Se Deus nunca saiu do lugar, então a pergunta que começa a incomodar de verdade não é sobre a ausência dele, é sobre a nossa distração constante. Porque no fundo, se formos honestos, não é que Deus esteja longe, é que nossa mente está ocupada demais, nosso coração está fragmentado demais, e nossa atenção está sendo puxada em tantas direções que já não conseguimos perceber o que sempre esteve ali. E esse é um ponto sensível, porque ninguém gosta de admitir que o problema não é falta de oportunidade espiritual, mas excesso de dispersão interior. Vivemos cercados por estímulos, notificações, preocupações, comparações, responsabilidades, e aos poucos, sem perceber, vamos treinando a nossa mente para estar em todo lugar, menos no presente. E se não conseguimos estar presentes nem nas coisas naturais, como vamos estar presentes espiritualmente? A desconexão espiritual, na maioria das vezes, não começa como rebeldia. Ela começa como distração, pequena, sutil, quase imperceptível. Um dia você acorda e já pega o celular antes mesmo de respirar com consciência. Outro dia você passa horas resolvendo problemas e nem lembra de direcionar um pensamento a Deus. Depois, quando percebe, a oração vira um esforço, a leitura bíblica vira obrigação e a presença de Deus parece distante. Mas tudo começou com pequenas ausências que foram se acumulando.
O que poucos entendem é que o inimigo da profundidade não é necessariamente o pecado escancarado. É a superficialidade constante, porque o pecado, muitas vezes, confronta, pesa, chama a atenção. Mas a superficialidade anestesia. Ela te mantém ocupado, entretido, distraído, enquanto sua sensibilidade espiritual vai diminuindo lentamente. E aqui existe uma chave que muda tudo. Você não perde a consciência de Deus de uma vez. Você perde aos poucos, em pequenas trocas diárias. Troca momentos de silêncio por ruído. Troca atenção por pressa. Troca a presença por produtividade. E quando percebe, sua alma está cansada, mesmo que seu corpo esteja ativo. Isso explica por que tantas pessoas dizem amar a Deus, mas se sentem desconectadas dele. Não é falta de amor, é falta de atenção treinada. Porque amar também exige foco, exige intenção, exige presença. E talvez você nunca tenha sido ensinado a treinar isso. Talvez te ensinaram a orar, mas não a permanecer. Te ensinaram a buscar a Deus em momentos específicos, mas não a caminhar com Ele no cotidiano. Te ensinaram a falar, mas não a perceber. E essa lacuna cria uma espiritualidade que depende de eventos, mas não sustenta a vida real. Só que existe um detalhe importante. Aquilo que você não treina, você não sustenta. E a presença de Deus, quando não é cultivada, não desaparece, mas deixa de ser percebida. É como alguém que mora ao lado de um rio, mas nunca para ouvir o som da água. O rio continua lá, fluindo, constante, fiel. Mas para quem não presta atenção, é como se não existisse. E muitos estão vivendo exatamente assim com Deus, cercados pela presença, mas incapazes de percebê-la. E isso gera uma consequência silenciosa. Você começa a buscar experiências cada vez mais intensas para compensar a falta de percepção no dia a dia. Cultos mais fortes, orações mais longas, momentos mais emocionais. Mas nada disso resolve completamente, porque o problema não está na intensidade do encontro, está na continuidade da relação. Sem continuidade, tudo vira pico isolado. E picos não sustentam vida. É por isso que Jesus não convidou as pessoas apenas para segui-lo em momentos específicos, mas para permanecerem nele. Porque ele sabia que sem permanência, qualquer experiência, por mais forte que seja, se dissolve com o tempo. Agora, aqui está algo que pode te confrontar de forma honesta. Você não está distante de Deus porque não ora o suficiente. Você está distante porque não percebe o suficiente. E percepção não vem automaticamente. Ela é cultivada. Ela nasce quando você começa a desacelerar internamente, mesmo que externamente a vida continue corrida. Quando você aprende a trazer sua mente de volta, repetidamente, para a consciência de Deus. Quando você decide, intencionalmente, lembrar dele no meio de uma tarefa simples, no meio de um pensamento, no meio de uma decisão. E no começo, isso exige esforço, porque sua mente foi treinada por anos para se dispersar. Mas com o tempo, algo começa a mudar. Sua atenção começa a obedecer mais. Seu coração começa a responder mais rápido. Sua sensibilidade começa a voltar. E então você percebe algo surpreendente. Deus não fala apenas quando você ora. Ele sussurra durante o dia inteiro. Mas para ouvir, você precisa estar atento. E é aqui que entra uma prática que parece simples demais para ser poderosa, mas que, quando levada a sério, transforma completamente sua vida espiritual. Pequenos retornos conscientes. Ao longo do dia, várias vezes, você para por alguns segundos e volta sua atenção para Deus. Sem formalidade, sem palavras elaboradas, sem ritual. Apenas um reconhecimento interno. Tu estás aqui. E isso, repetido ao longo dos dias, começa a criar uma consciência contínua. Esses pequenos retornos são como âncoras. Eles impedem que sua mente se perca completamente. Eles trazem você de volta. Eles realinham sua direção. E o mais importante, eles constroem um relacionamento que não depende de momentos específicos. Porque relacionamento não se constrói apenas em conversas longas, mas em presença constante. E aqui está algo que muitos ignoram. Você se torna sensível àquilo que você presta atenção. Se você presta atenção apenas aos problemas, sua ansiedade cresce. Se você presta atenção apenas às distrações,
sua mente se fragmenta. Mas se você começa a prestar atenção em Deus, mesmo que de forma simples e repetida, sua consciência espiritual se expande. E essa expansão muda tudo. Você começa a perceber quando algo não está alinhado antes de agir. Começa a sentir direção em decisões simples. Começa a experimentar uma paz que não depende de circunstâncias externas. Não porque os problemas desapareceram, mas porque sua conexão mudou. E essa conexão contínua faz algo profundo. Ela transforma sua identidade. Porque você deixa de ser alguém que busca a Deus em momentos específicos e começa a ser alguém que vive com Deus. E essa mudança de identidade redefine tudo: suas escolhas, seus valores, suas prioridades, sua forma de reagir ao mundo. Mas aqui existe um ponto que precisa ser enfrentado com sinceridade. Se isso é tão simples, por que tão poucos vivem assim? A resposta não está na dificuldade da prática, está na resistência interna. Porque viver consciente de Deus exige abrir mão de certas distrações, exige confrontar pensamentos que você preferia ignorar, exige encarar partes de si mesmo que ficam escondidas quando você está constantemente ocupado. A presença de Deus ilumina, e nem sempre queremos luz o tempo todo. Às vezes preferimos a distração, porque ela nos permite fugir. Fugir de inseguranças, de medos, de conflitos internos. Mas enquanto fugimos, também nos afastamos da transformação. E então, sem perceber, escolhemos uma espiritualidade que nos conforta, mas não nos transforma. E é exatamente aqui que tudo começa a se aprofundar. Porque quando você decide permanecer consciente de Deus, você não apenas se aproxima dele, você começa a se enxergar com mais clareza. E essa clareza pode ser desconfortável no início, porque revela motivações erradas, revela padrões repetitivos, revela áreas que precisam de ajuste. Mas ao mesmo tempo, essa clareza é o início da cura verdadeira. Não aquela superficial, que alivia momentaneamente, mas aquela profunda, que transforma de dentro para fora. E é nesse ponto que muitos recuam. Porque percebem que viver na presença de Deus não é apenas sentir paz. É também ser moldado. É ser confrontado com amor, corrigido com graça, alinhado com verdade. E isso levanta uma tensão interna. Continuar vivendo distraído e confortável ou entrar em um processo de transformação real que exige presença, atenção e entrega diária. Só que existe algo que poucos percebem até viver isso de verdade. Essa prática simples, quase invisível, de voltar sua atenção para Deus ao longo do dia, não apenas muda sua percepção. Ela começa a mexer em áreas da sua vida que você nem imaginava que estavam desconectadas. E de repente, aquilo que parecia apenas um hábito espiritual começa a afetar seus relacionamentos, suas emoções, suas decisões, sua forma de lidar com conflitos, como se algo estivesse reorganizando tudo por dentro, de maneira silenciosa, mas extremamente real. E isso leva a uma pergunta inevitável. O que exatamente começa a mudar dentro de alguém que decide viver assim, de forma constante, consciente e intencional? E então, essa verdade se torna clara dentro de você de uma forma que não dá mais para ignorar. Se essa verdade faz sentido para você, escreve nos comentários essa frase. Quem vive distraído de Deus se perde de si mesmo. Isso não é apenas uma frase, é um alerta para si mesmo. Não ficar distraído. Deus quer sua atenção total. Porque quando você entende isso de verdade, não tem como voltar a viver do mesmo jeito. Não tem como ignorar essa consciência. Não tem como fingir que não percebe. O que começa a mudar dentro de alguém que decide viver consciente da presença de Deus não é algo superficial, visível de imediato ou facilmente explicável para quem está de fora. É uma reorganização silenciosa da alma, uma espécie de alinhamento interno que vai atingindo áreas profundas, aquelas que nem mesmo a própria pessoa sabia que estavam desalinhadas. Porque até então, muitas decisões eram tomadas no automático, muitas reações vinham de padrões antigos, muitas emoções dominavam sem serem questionadas. Mas quando essa consciência contínua começa a se estabelecer, algo interrompe esse fluxo inconsciente. Não de forma brusca, não com imposição, mas com uma presença suave que começa a perguntar, sem palavras: isso realmente reflete quem você é em Deus? E essa pergunta muda tudo.
Ela aparece no momento em que você está prestes a reagir com irritação. Surge quando um pensamento negativo começa a se formar. Se manifesta quando você se vê inclinado a agir de forma que, antes, parecia normal. E, de repente, existe um espaço entre o impulso e a ação, e nesse espaço Deus começa a agir. Esse espaço é o início da transformação, porque enquanto você vivia distraído, não havia espaço. Era estímulo e resposta. Era pensamento e ação. Era emoção e reação. Tudo rápido, automático, repetitivo. Mas agora, com essa consciência crescente, você começa a perceber antes de agir. E perceber antes de agir é o que permite escolher diferente. E é aqui que muitos se surpreendem, porque começam a entender que transformação espiritual não é apenas sentir algo novo. É agir de forma nova. Só que essa nova forma de agir não vem de esforço forçado, nem de regras externas. Ela nasce de uma percepção interna. Você começa a sentir quando algo não está alinhado, e esse sentir não é culpa pesada, é direção. É como se o Espírito Santo estivesse ajustando levemente sua rota, constantemente. E quanto mais você responde a esses ajustes, mais sensível você se torna. É um ciclo. Você percebe, responde, se alinha, e então percebe ainda mais. E isso começa a afetar seus relacionamentos de forma profunda. Antes, talvez você reagisse com impaciência, defendesse seu ponto de vista com orgulho, guardasse ressentimentos ou ignorasse pequenas atitudes que, no fundo, estavam desalinhadas. Mas agora, com essa consciência ativa, você começa a notar o impacto das suas palavras, o peso das suas intenções, a importância das suas escolhas. Você começa a ouvir mais, a falar com mais cuidado, a perceber quando precisa pedir perdão, mesmo quando não é confortável, a valorizar a paz mais do que a razão. E isso não acontece porque alguém te obrigou. Acontece porque você está consciente de Deus enquanto vive essas situações. E quando Deus entra no cotidiano, o cotidiano muda. Suas emoções também passam por uma transformação significativa. Não porque você deixa de sentir, mas porque deixa de ser dominado pelo que sente. A consciência da presença de Deus cria uma espécie de estabilidade interna, um ponto de equilíbrio que não depende das circunstâncias externas. Então, quando a ansiedade tenta crescer, você percebe mais rápido. Quando a tristeza chega, você não se afunda da mesma forma. Quando a raiva surge, você tem mais espaço para escolher como responder. Não é perfeição, é progresso. Não é ausência de emoções, é domínio sobre elas. E esse domínio não vem de controle humano, vem de conexão espiritual, porque quanto mais consciente de Deus você está, menos espaço existe para que suas emoções assumam o controle absoluto. Elas ainda existem, ainda são reais, mas não são mais soberanas. E isso traz uma liberdade que muitos nunca experimentaram. Liberdade de não reagir da mesma forma de sempre. Liberdade de não repetir padrões antigos. Liberdade de escolher quem você quer ser em cada situação, em vez de simplesmente responder baseado no que sente no momento. E essa liberdade começa a moldar sua identidade. Você deixa de se ver como alguém que tenta melhorar e começa a se reconhecer como alguém que está sendo transformado. E essa diferença é crucial, porque muda a forma como você se posiciona diante da vida. Não é mais sobre esforço constante para não errar. É sobre alinhamento contínuo com quem Deus está te formando para ser. E nesse processo, algo muito profundo acontece. Sua fome espiritual muda. Antes, talvez você buscasse experiências intensas, momentos fortes, sensações marcantes, e não há nada de errado nisso. Mas agora, você começa a valorizar algo diferente. A constância, a paz silenciosa, a presença contínua. Você percebe que não precisa de um momento extraordinário para sentir Deus, porque Ele já está presente no ordinário. E isso muda completamente sua relação com a espiritualidade, porque você deixa de depender de eventos e passa a viver um relacionamento. E relacionamento verdadeiro não é sustentado apenas por momentos especiais, mas por presença constante, por atenção, por cuidado, por conexão contínua. É como em qualquer relação profunda. Não são apenas as grandes conversas que constroem intimidade, mas os pequenos momentos, os silêncios compartilhados,
a presença constante ao longo do tempo. Com Deus não é diferente, e quando essa realidade se estabelece, até mesmo sua forma de orar muda. A oração deixa de ser um esforço para alcançar Deus e passa a ser uma continuação de uma conversa que nunca foi interrompida. Você não precisa mais entrar na presença de Deus, porque percebe que nunca saiu. E isso traz leveza, traz verdade, traz profundidade, mas também traz responsabilidade. Porque quanto mais consciente você se torna, mais percebe que não pode viver de qualquer forma. Não por obrigação, mas por coerência. Não por medo, mas por identidade. Você começa a entender que suas escolhas refletem sua conexão, que sua forma de viver revela sua consciência, que sua vida no dia a dia se torna uma expressão daquilo que você cultiva internamente. E isso confronta hábitos que antes pareciam inofensivos, confronta atitudes que eram justificadas, confronta áreas que estavam escondidas. Mas ao mesmo tempo esse confronto não destrói, ele constrói. Porque cada ajuste, cada correção, cada alinhamento vai formando algo mais sólido dentro de você. Uma fé que não depende de circunstâncias, uma paz que não oscila com facilidade, uma identidade que não se perde diante das pressões externas. E então, em algum momento, você percebe algo que antes parecia distante. Você está mudando. Não de forma forçada, não de forma rápida, mas de forma real. E essa mudança não vem de horas isoladas de oração, mas de uma vida inteira sendo vivida na presença de Deus. É aqui que tudo começa a fazer sentido. Porque você entende que aquele hábito simples, de voltar sua atenção para Deus ao longo do dia, não era tão simples assim. Ele era a base de tudo. Era o que sustentava a transformação. Era o que mantinha sua alma alinhada. Mas ao mesmo tempo surge uma nova tensão, porque saber disso não significa que será fácil viver assim todos os dias. Existem dias em que a mente vai querer correr. Dias em que as distrações vão parecer mais fortes. Dias em que a rotina vai tentar engolir essa consciência. E então surge a pergunta que define tudo. Como sustentar essa presença no meio da vida real, com todas as suas pressões, distrações e desafios constantes? Como sustentar essa presença no meio da vida real, quando tudo parece disputar cada segundo da sua atenção, quando o cansaço pesa, quando a mente corre solta e a rotina insiste em engolir qualquer tentativa de profundidade espiritual? Essa não é uma pergunta teórica, é prática, é diária. É o ponto onde muitos entendem a verdade, mas poucos permanecem nela, porque no início tudo parece novo, quase como uma descoberta que ilumina a alma, mas com o passar dos dias, a realidade se impõe com força. Compromissos continuam, problemas não desaparecem, distrações seguem presentes, e aquela consciência viva de Deus começa a oscilar. E é justamente nesse ponto que muitos retrocedem, não por falta de fé, mas por não compreenderem que sustentar a presença não é manter uma sensação, é desenvolver uma decisão. Sustentar não tem a ver com sentir Deus o tempo todo, mas com voltar para Ele todas as vezes que você percebe que se afastou em sua própria consciência. Essa diferença muda completamente o jogo, porque enquanto você tentar manter uma emoção constante, você vai se frustrar. Mas quando entende que a vida espiritual madura se constrói no retorno contínuo, algo se firma dentro de você. Você para de depender da vontade e começa a viver pela intenção. E intenção, quando repetida, se transforma em direção. Direção, quando mantida, se transforma em estilo de vida. Então, o dia começa. E antes que a avalanche de pensamentos tome conta, existe uma escolha silenciosa que quase ninguém vê, mas que define tudo: lembrar. Não de forma religiosa, não de forma pesada, mas de forma real. Um reconhecimento simples de que Deus está presente ali, naquele exato momento, antes mesmo de qualquer palavra ser dita. Esse pequeno gesto interior não muda apenas o início do dia, ele ajusta o eixo da sua alma, porque aquilo que você faz nos primeiros momentos influencia tudo o que vem depois. Ao longo do dia, inevitavelmente, você vai se dispersar. Pensamentos vão surgir, pressões vão aparecer, situações vão exigir respostas rápidas, e quando você percebe, já está longe daquela consciência inicial. Mas é aqui que entra o segredo que sustenta tudo: voltar sem dramatizar, voltar sem culpa pesada, voltar sem criar um peso espiritual desnecessário,
apenas voltar. Porque quem aprende a voltar nunca se perde de verdade. E essa prática de retorno constante começa a construir uma estabilidade que não depende do ambiente, não depende das circunstâncias e nem do seu estado emocional. A mente, que antes era descontrolada, começa a aprender um novo caminho. O coração, que antes reagia automaticamente, começa a responder com mais sensibilidade. A alma, que antes vivia dispersa, começa a encontrar um ponto de descanso interno. E isso não acontece de forma instantânea, mas acontece de forma real. Porque toda vez que você volta sua atenção para Deus, mesmo que por poucos segundos, você está fortalecendo algo invisível que sustenta tudo o que é visível. E então você percebe que não precisa fugir da rotina para viver algo espiritual. Porque o que Deus deseja não é ser encaixado em momentos específicos, mas ser reconhecido em todos os momentos. Enquanto você trabalha, Ele está ali. Enquanto você conversa, Ele está ali. Enquanto você enfrenta decisões difíceis, Ele está ali. A diferença não está na presença dele, mas na sua percepção. E quando essa percepção se torna ativa, a vida comum começa a carregar um peso diferente, uma profundidade que antes não existia. Isso exige pequenas escolhas práticas que parecem insignificantes, mas que carregam um impacto profundo. Escolher o silêncio em vez do ruído desnecessário em alguns momentos. Reduzir estímulos que apenas fragmentam sua mente. Observar seus pensamentos antes de se entregar a eles. Criar pausas intencionais, mesmo que breves, onde você apenas respira e reconhece a presença de Deus. Essas decisões não chamam a atenção de ninguém, mas constroem algo dentro de você que ninguém pode tirar. Porque a atenção é um dos recursos mais valiosos da vida espiritual. Onde está a sua atenção, ali sua consciência se estabelece. E onde sua consciência se estabelece, ali sua vida começa a ser moldada. Se sua atenção está constantemente no problema, sua alma se enche de ansiedade. Se está nas distrações, sua mente se fragmenta. Mas quando sua atenção aprende a retornar para Deus, algo começa a se reorganizar de dentro para fora. E é nesse ponto que você começa a atravessar os dias difíceis de forma diferente. Porque eles não deixam de existir, mas deixam de te dominar. O cansaço ainda vem, as pressões ainda surgem, as circunstâncias ainda desafiam, mas agora existe um lugar dentro de você que não é facilmente abalado. Não porque você se tornou forte por si mesmo, mas porque você não está mais sozinho dentro de si. Existe uma presença que sustenta, uma consciência que ancora, uma conexão que estabiliza. A paz que começa a surgir não é barulhenta, não é eufórica, não é baseada em ausência de problemas, mas é firme. É uma paz que permanece mesmo quando tudo ao redor parece instável. E isso não é algo místico ou distante. É o resultado de uma mente que aprende a permanecer alinhada. Como está escrito: Tu conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque em ti confia. Isaías 26:3. Essa firmeza não vem de esforço extremo, vem de prática constante. E com o tempo, algo muda de forma tão natural que você nem percebe exatamente quando aconteceu. Antes, a distração era seu estado padrão, e a presença de Deus era um momento raro. Agora, a presença se torna mais frequente, mais natural, mais constante. A distração ainda existe, mas já não domina como antes. E isso marca uma transição silenciosa, porém profunda. Você ainda enfrenta desafios, ainda tem dias difíceis, ainda lida com suas limitações, mas há algo novo sustentando tudo: continuidade. Deus deixa de ser alguém que você acessa em momentos específicos e passa a ser alguém com quem você caminha. E essa caminhada transforma sua forma de ver o tempo, porque você não vive mais no automático. Transforma sua forma de ver as pessoas, porque você começa a enxergar além do comportamento externo. Transforma sua forma de ver a si mesmo, porque sua identidade deixa de estar baseada em falhas momentâneas e passa a estar ancorada em uma conexão constante. E então, sem grandes anúncios, sem momentos dramáticos, você percebe que mudou. Não porque decidiu mudar de uma vez,
mas porque escolheu permanecer, dia após dia, retorno após retorno. Você se torna alguém presente, alguém que não vive mais apenas de momentos espirituais, mas de uma vida espiritual contínua. Alguém que não depende de picos, mas que aprendeu o valor das raízes. E é nesse ponto que tudo se encaixa. Porque as horas de oração continuam sendo importantes, continuam sendo profundas, continuam sendo necessárias. Mas agora elas não estão desconectadas da vida. Elas fluem de um relacionamento que já está ativo ao longo do dia. Elas deixam de ser um esforço para alcançar Deus e passam a ser a expressão de alguém que já vive com Ele. E talvez seja isso que muda tudo de uma vez por dentro. Perceber que o que você mais precisava nunca foi aumentar o tempo da oração, mas aumentar a consciência da presença. Porque no final, a profundidade da sua vida espiritual não será medida apenas pelo quanto você fala com Deus, mas pelo quanto você vive consciente dele em cada detalhe da sua existência. Que Deus ilumine seus caminhos. Amém.